Olá, aqui Hudson Medeiros, na nossa plataforma Brasil de Joelhos, mobilizando oração, adoração, mover profético e avanço no reino na visão, avanço apostólico na visão do reino. Nós cremos que o Senhor Jesus está liderando a igreja de uma maneira extraordinária e liderando essa restauração que nos últimos dias Ele anunciou que teríamos. E nessa restauração, uma das coisas importantes, fundamentais mesmo, que o próprio Jesus construiu, trabalhou com seus discípulos, os seus 12 lá, Ele cultivou relacionamentos. E dentro daquela pequena comunidade dos 12, que depois Ele encerra, quando Ele vai, faz aquela última ceia na Páscoa, e Ele diz, olha, eu queria muito fazer essa mesa com vocês, porque eu vou ter somente agora no reino. E aí, Abraão, Isaac e Jacó vão estar conosco. Eu fiquei imaginando essa cena que Lucas 22 fala, eu acho isso fantástico. Por quê? O Senhor está olhando para os caras que eles vão falhar. A próxima etapa é que eles não vão segurar a onda e eles vão trair o Senhor, assim como Judas, que está na mesa ali com ele, mas ele está investindo em relacionamentos que ele conseguia ver pelo conhecimento do coração, pelo Espírito. E aí essa é uma chave fantástica, porque o Pai deu aqueles nomes para ele. Então ele se relacionou com eles intencionalmente, porque o Pai deu aquelas direções, inclusive do traidor. E nessa perspectiva ele desenvolveu todo o tempo uma grade de assuntos e uma impartição da vida dele com eles, de maneira a que eles pudessem acessar a essência da vida dele, aquilo que ele encarnava. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje, porque o relacionamento é chave. Relacionamento é chave, é uma chave do reino. E o próprio Jesus teve essa direção e aplicou isso com pessoas, para que aquelas pessoas desenvolvessem seu propósito. E isso foi algo fundamental na construção, no avanço do reino de Deus, porque através do discipulado apostólico de Cristo, com aqueles homens, não eram muitos, mas ele pôde colocar a semente verdadeira do reino dentro deles. E quando veio a chuva do Pentecostes, o derramar das águas, esses homens realmente avançaram tremendamente. E ele cultivou relacionamento. Pedro, Tiago e João, por exemplo, eles foram em algumas circunstâncias com o Senhor, mais reservadamente, viram, usufruíram, tudo porque o Senhor tinha um nível de relacionamento com eles especial, mais profundo, e tinha um nível de relacionamento também com o grupo, individual e corporativo. Então, ele ensinou 3 coisas fundamentais. Ele foi família com eles, essa família que leva o nome do Pai, que Paulo fala na sua oração apostólica no capítulo 3 de Efésios. Ele foi família e, essencialmente, ele foi filho. E na modelagem dos discípulos para serem filhos, eles viram o Filho, assim como nós, através da mensagem do Evangelho, podemos ver o Filho, Cristo Jesus, o homem do céu que viveu na terra agradando o Pai, agradando os céus. Ele trouxe da terra para os céus. E isso foi realmente fantástico. Uma outra coisa que o relacionamento trouxe foi o corpo, e ser corpo. E ele, filho, como cabeça do corpo. Então, ele treinou os discípulos a cada um fazer a sua parte. E ele liderava. Então, quando chegavam os desafios que ele ia treinar apostolicamente os discípulos a aprender a ativar milagres, quando ele estava ali numa daquelas situações onde faltou comida, e ele disse para os discípulos, agora vocês vão ter uma oportunidade criativa de buscar uma solução para essa situação.
diante do Pai, comigo aqui. E aí ele parte para um ambiente de milagre, onde ele vai levá-los para ver os recursos de fé que existiam naquele ambiente. E aí ele pega os discípulos e manda eles vão atrás. Eles foram atrás do que era visível. Eles acharam 5 pães e 2 peixes numa daquelas situações. E os 5 pães e 2 peixes, que estavam com um menino, foi a única coisa de recurso que eles acharam. Então o Senhor estava ali passando para eles, por relacionamento. Olha, estava cercado de uma multidão, mas ele, por relacionamento, estava discipulando aqueles homens que ele amava e que tinha paternidade sobre eles. Ele estava dizendo assim, olha, aprendam, pegam o que vocês têm e apresentem, agradeçam ao Pai, foi o que ele fez, ele agradeceu os 5 pães e 2 peixes e multiplicou e serviu os cestos para que eles distribuíssem com a multidão. E a multidão foi alimentada. E ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Ele estava dizendo, essa é a matemática do reino. Os recursos estão invisíveis, eles vão aparecer à proporção que você pega o que você tem e traz, agradece, porque aquilo vai ser multiplicado, porque é para um propósito de dentro do coração do Pai, para revelar o caráter do Pai a uma multidão. E aí foi o que aconteceu. E isso ele, cercado de homens e mulheres, crianças, ele estava discipulando os 12. O relacionamento estava funcionando. No meio da multidão, o relacionamento estava funcionando. O discipulado na cultura do reino estava funcionando. Estava acontecendo ali. E olha que coisa tremenda, fantástica. Ele foi o cabeça, ele foi o corpo, ele foi o cabeça do corpo ali. E os discípulos foram o corpo que operou aquela situação. Tudo por relacionamento. Tudo por relacionamento. Andar junto, enfrentar desafios juntos, servir juntos. Ele não era ele que ia atrás. Os que queriam aprender iam atrás e eram literalmente discípulos, eram aqueles aprendizes que queriam captar no dia a dia. Ele não era de sala, ele era do dia a dia. E a aula era no dia a dia, o ensino era no dia a dia, a prática era no dia a dia. E isso confronta a nossa forma de discipular hoje, isso confronta nossos relacionamentos. A maioria dos relacionamentos são institucionais. Será que isso é a modelagem de Cristo para nós? A modelagem do seu reino para nós? Nós estamos sendo chamados, desafiados para ter um novo alinhamento, voltar ao original e observar aí, ser família e ver o Filho operando em Cristo, ser corpo e ver o Filho sendo cabeça, e aprender a seguir o cabeça ao invés da gente ser cabeçudo, né? E querer ser o cabeça de um negócio que nós não somos. Nós não somos cabeça da igreja, ele é o cabeça. Então nós temos que nos render a ele. E isso acontece quando você se deixa, uma geração nova é discipulada por uma geração mais experiente, e aquela sabedoria que foi entregue àquela geração mais experiente pode migrar, pode ser impartida para a nova geração, e as lições que eles levariam anos para aprender, podem aprender muito mais rápido, podem captar uma sabedoria. E o relacionamento também se revelou nessa questão de eles serem um templo, e eles foram juntos para ambientes piedosos, ambientes da presença, que foi um verdadeiro templo. O Espírito encheu, né? Quando eles estão atravessando o mar da Galileia, chamado, que Jesus vem andando e eles têm aquele medo, eles têm aquela crise, ele exatamente através do relacionamento, ele tem toda a paciência de levá-los a perceber sua presença como o próprio Filho de Deus, como aquele que tinha autoridade sobre a tempestade, autoridade sobre a lei natural da gravidade. E a autoridade que ele tinha ali foi revelada, mas ele os ajudou a vencer o medo,
e ele entendeu suas fraquezas e limitações e não desistiu deles nesse contexto, mas procurou tirá-los das limitações no momento, na circunstância, e deixar os princípios eternos, poderosos, a revelação da glória que estava, quando ele estava usando o cetro de autoridade sobre a lei natural, quando ele estava usando o cetro de autoridade ali repreendendo o vento e acalmando a tempestade, levando o barco para o outro lado como deveria ser, ele estava discipulando e ali foi o templo, foi a presença. Ele encheu o ambiente com a presença, que antes estava cheia do medo, ele removeu e ele, com o Espírito do Pai, trouxe aqueles homens de volta à estabilidade. E a cena se encerra com eles chegando onde eles tinham que chegar. Apesar de todo aquele funcionamento difícil que aconteceu, e de como a alma deles estava, o que a alma deles sentiu, mas Yeshua, o Senhor, por relacionamento, se revelou a eles, tratou com eles, e eles foram ali um templo, um lugar onde finalmente a presença encheu e tirou o medo, e tirou tudo, e ali a presença sarou, a presença curou, a presença tratou daquele momento tão interessante. Então, eu fico realmente muito maravilhado, porque no funcionamento do reino de Deus, o relacionamento para Cristo é uma coisa chave. Ele vai na casa de Pedro, ele ora pela sogra de Pedro, ele vive as crises familiares dos discípulos, ele vive as crises de incredulidade, as crises de medo. Ele é um mestre, um rabi, um rabino, um ensinador, um pastor, um pai para eles. E nesse relacionamento de andar junto, o seu papel fica claro, o papel dos discípulos fica claro. A maneira como ele, filho, vê o pai, se relaciona com o pai. Os discípulos viam ele orando, indo de madrugada para orar, então tinha um relacionamento. Nas falas de Cristo, o filho, ele sempre apontava para aquilo que ele estava conversando com o pai, que ele tinha ouvido do pai e que o pai tinha dito para falar com os outros discípulos. Então, o relacionamento é chave aí. Yeshua, Jesus com o pai, com o Abba, e com os discípulos. Que coisa tremenda, tremenda. Então, esse funcionamento que foi derramado através da vida de Cristo, onde o relacionamento, o andar junto, era a chave, Deus está nos chamando de volta hoje. Nós temos muita coisa que nós estamos pensando e fazendo, nosso funcionamento precisa dessa restauração, de voltarmos a valorizar os relacionamentos, a gastar tempo. É claro que você não vai ter essa condição tão tremenda para tanta gente, mas você vai ter alguns que você vai trabalhar, que vai investir, que vai ter mesa, que vai repartir. O próprio Jesus equipou os santos, equipou aqueles filhos espirituais, equipou aqueles apóstolos em várias mesas públicas e reservadas, privadas, em momentos que ele tinha com os discípulos no meio de uma multidão e momentos que ele tinha só com os discípulos e momentos que ele levava para o monte só para o didaquê, só para o ensino, só para mostrar ali o que tinha que ser repetido e repetir intencionalmente como um mestre tem que fazer. Mas tudo isso também se desdobrava no meio da vida, no meio das circunstâncias, onde Jesus tinha que ir numa festa, uma festa bíblica que ocorria em Israel, ou mesmo numa pescaria, tempo de pagar impostos, falando com as pessoas no deserto. Desculpa. Em diversas situações,
no meio da vida, lá estava ele se relacionando com os discípulos, mas também se relacionando com as multidões, com os perdidos, com os quebrados. Por causa da característica dos tempos atuais, os relacionamentos estão reduzidos a frases com palavras quebradas em redes sociais, muitas vezes. Mas esse é um tempo de resgatarmos isso. E nós temos realmente a compreensão de que nós temos que focar e relacionar com aquelas pessoas que nós temos que aprender delas, que Deus nos deu para aprender delas, nós temos que ir lá, você tem que ir atrás, você tem que correr, tem que sentar, você tem que lutar por esse tempo, né? Eu admiro muito o exemplo de Zaqueu, que Zaqueu lutou pelo tempo dele, do Senhor com ele. Ele sabia que o Senhor tinha que ir à casa dele, ele tinha aquela refeição era a chave, e o Senhor ia levar o candelabro lá e as 7 lâmpadas iam acender e a consciência de Zaqueu ia ser liberta. Tinha um plano para aquele dia e ele ia voltar para casa. Esse também é filho de Abraão. Então, ele ia voltar para essa promessa da fé. E tudo isso ia desdobrar numa mudança muito grande na cidade dele, porque ele praticaria a justiça saindo do roubo como ele vivia. Então, ele lutou para aquele momento com o seu discipulador, Yeshua, na casa dele. Tinha que ir na casa dele, tinha que ter uma mesa. E a mesa é exatamente esse lugar de repartir, esse lugar onde nós desfrutamos o alimento, mas revela que nós temos algo em comum. E Zaqueu Yeshua tinha algo em comum com Zaqueu, que era exatamente essa coisa do plano de Deus, da redenção, da promessa feita a Abraão, e aquilo tinha que ser selado numa refeição de aliança, de uma refeição familiar, e aquilo foi e se estabeleceu lá. Relacionamento. Ninguém queria aquele relacionamento. Ele foi resistido, mas o Senhor lutou por ele e ele aconteceu. Então, nós estamos sendo chamados para voltar a esse desenho original dos relacionamentos, dos encontros, de vínculos que são chaves e pelos quais nós temos que lutar. Não é? O apóstolo Paulo também discipulou pessoas, entre elas Timóteo, não é? Tito. Esses caras foram realmente aprendizes do reino, e eles estiveram com Paulo, eles fizeram viagens, eles participaram da equipe apostólica, foram enviados, foram para a cidade, trabalharam com os fiéis. Paulo disse para Timóteo procurar os fiéis e investir os fiéis e ser leal com a palavra de Deus. Ele realmente passou os princípios de Cristo para os seus discípulos com os quais ele tinha relacionamento. Quando chega o momento da prisão dele, muito difícil, em um momento onde ele tem que encontrar com o imperador, ele estava só, mas o Senhor estava com ele. O Senhor providenciou que ele entendesse que era o Senhor que tinha que estar com ele naquele momento, onde ele foi para o tribunal e ele iria encontrar, a causa dele seria julgada e ele também teria a oportunidade de testemunhar o reino de Deus para aquela autoridade política e pública. Mas ele estava cercado de relacionamentos no espírito. Eram relacionamentos que não eram relacionamentos só emocionais, infantis, mas eram relacionamentos maduros. E nos dias de hoje, Deus está nos chamando para ter relacionamentos maduros. Existem pessoas com quem eu me relaciono, eu fico às vezes meses sem falar com elas e elas comigo. Nós estamos em nossas tarefas, mas quando falamos, atualizamos e estamos no espírito ligados. Porque esse é a família de Deus, esse é o corpo de Cristo, estamos ligados. Então nós não temos que estar ali numa dependência emocional um do outro, mas aprendemos princípios e nos movemos por princípios. E isso é realmente fundamental. Então eu queria deixar com vocês essa palavra do relacionamento
e chamá-los para pensar em andar juntos com aqueles que Deus determinou para vocês andarem juntos. E se vocês têm pais espirituais, se aproximem, sirvam juntos. Coloquem diante destas pessoas seu tempo para aprender juntos. Quando forem convocados, venham com tempo, venham com disposição. Larguem seus outros afazeres para receber, porque há uma sabedoria de Deus nisso. Fazendo isso, você vai ser enriquecido com coisas que Deus colocou numa outra geração, que são os pais, e Ele quer passar para essa nova geração, para a sua geração, para que você possa, não precisa ter as mesmas batalhas até aprender, mas você pode aprender com as lições que um pai espiritual, um ancião, alguém da outra geração que já venceu, viveu, tem e pode compartilhar de uma maneira natural o relacionamento. Então, o relacionamento é chave. Reflita sobre isso. Olhe os relacionamentos de Cristo. Veja onde Ele jogou a semente. Veja o tempo que Ele gastou com as pessoas. Veja o tempo que Ele gastou com os seus discípulos. Veja o resultado disso. Desfrute disso. Absorva toda a bênção que vem daí. O que vai acontecer vai ser realmente algo muito poderoso. E você vai crescer, amadurecer. E você vai perceber a família do Pai, o corpo do Filho e o templo do Espírito em várias situações, em várias oportunidades. E vai se alegrar com isso. Estamos sendo guiados de uma vida institucional para uma vida orgânica, onde o institucional tem o seu lugar, mas essencialmente somos um corpo vivo, uma família do Pai e um templo para o Espírito. Deus nos abençoe e nos faça amadurecer nos nossos relacionamentos. Um abraço para você, logo nos encontramos. Tchau, tchau.